Então vamos orar? Então, Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor continue a falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que a Tua palavra que nós vamos ouvir, que as crianças vão ouvir também, que traga cura e transformação em todos os lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fran. Deus abençoe. Podem ir, crianças, para seu momento especial de ministração, em nome de Jesus. Enquanto isso, abra sua Bíblia, nós vamos ler um versículo, Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Eu quero começar com vocês nesse mês um tema que eu espero possa transformar a nossa vida de uma forma especialmente poderosa, uma forma que mude a nossa perspectiva, inclusive do nosso ano. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 4, um versículo bem curtinho, mas um versículo que pode chacoalhar a nossa vida por completo. Filipenses 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor amado, em nome de Jesus, te pedimos que a Tua palavra fale conosco, ministre o nosso coração, nos desafie, nos transforme, que a Tua palavra seja o poder do Teu Espírito sobre nós, seja, Senhor, um mover poderoso, seja, Senhor, uma força que muda o mais íntimo do que nós somos, Senhor, que vai tratando valores que muitas vezes ainda não foram transformados em nós, mas em nome de Jesus nós queremos aprender contigo nessa noite, nós queremos que o Teu Espírito Santo possa alcançar, Senhor, o mais profundo do que somos e temos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Alegria, celebração, júbilo. Nesse mês de fevereiro, eu quero trilhar com você um caminho onde a palavra nos revela algo que é maravilhosamente transformador, que é até quase subversivo, que é a alegria. Alegria no Senhor, alegria a partir do relacionamento com Deus. É interessante que na nossa tentativa de simplificar a vida, na tentativa de tentar organizar a vida, a gente complica mais. Na tentativa de controlar a vida, a gente complica mais a vida, e a gente vai vivendo alguns dualismos, algumas separações, algumas cisões que são muito mais doentias do que positivas. A gente vai criando um tipo de comportamento, um tipo de pensamento que é extremamente simplista e que muitas vezes nos aprisiona em sentimentos, emoções, valores, práticas que empobrecem a nossa vida. E assim é, por exemplo, quando a gente simplesmente entende a vida como ou bom ou mal, ou bem ou mal, ou alegria ou tristeza, ou certo ou errado. Não estou dizendo que a gente deve acabar com as fronteiras, com as delimitações de tudo isso. Porém, o mesmo apóstolo Paulo que dizia: olhe para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu tanto desejo fora da minha vida, isso está diariamente na minha prática. Eu quero que você entenda, que você possa ser tocado pelo sopro do Espírito nesse mês de fevereiro, a partir de uma palavra clara de Deus, de um mandamento, nem tanto um mandamento, mas de uma proposta que vem do apóstolo Paulo, especialmente para a igreja de Filipe, dizendo: se alegra. Eu repito, se alegra. Outra vez eu digo, se alegra. Porque esse
é um mover de Deus para você e para mim. E às vezes a gente fica achando que a tristeza precisa ser evitada para que eu seja alegre. Para que eu sinta felicidade e alegria, eu preciso de toda forma evitar a tristeza. E nós então vivemos uma vida onde a gente tenta evitar sentimentos, a gente tenta negar aquilo que a gente sente, e a gente não fica nem plenamente feliz e nem plenamente triste, a gente fica numa zona cinzenta, sombria, onde a gente nem sente demais e a gente nem sofre demais. E a gente vive então uma vida monótona, sem graça, sem cor. Qual seria a cor da tristeza? Qual seria a cor da alegria? A gente vive um preto e branco que não permite que haja uma interação entre sentimentos que nos dão exatamente a medida do que é a humanidade. A alegria, ela está vinculada, ela está amalgamada, misturada com a tristeza. Bom, você vai entender isso até o final do mês de fevereiro. Eu quero que nós possamos percorrer um caminho, porque a palavra, a Bíblia, fala de alegria, especialmente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, a alegria está presente. Nós começamos o culto nessa noite com o salmista Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma alegria tomou a minha vida quando alguém me disse: vamos parar tudo que a gente está fazendo. Imagina Davi no seu trono, cheio de gente com intenções, más intenções, boas intenções, sem intenções, tentando alguma mordiscadinha no seu poder, na sua autoridade, aquele misturado de gente querendo influência, querendo influenciar, querendo algum benefício, e aí o clima está pesado, e alguém então no meio da tarde diz assim: vamos à casa do Senhor, meu rei? E ele fala: que grande alegria poder parar com toda essa baboseira da vida, com toda essa falsidade, esse fingimento que a gente vive, e ir para o lugar onde a coisa acontece, onde a vida se manifesta, onde a vida tem sentido. Não há alegria maior do que isso. Você pode falar assim: tá bom, pastor, mas eu não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: felicidade e alegria são dois conceitos que estão muito próximos, muito juntos, eles são complementares. Felicidade e alegria, elas estão numa complementaridade que a gente pode entender. Agora, não entenda a alegria, não entenda esse nosso percurso como algo que é um otimismo ingênuo. Tem um livro de um filósofo francês, Voltaire, que chama Cândido. O título do livro é Cândido, e é então uma crítica a um otimismo ingênuo. Aquela visão infantilizada, ingênua, pequena, até mesmo ignorante, que tenta rejeitar ou que tenta evitar as durezas da vida, os sofrimentos impostos, a violência que há no mundo. E Voltaire, então, conta a história de um mestre que instrui um jovem, e ele diz, então, a frase maior é que se aconteceu, algum bem deve existir, e nós precisamos buscar entender que se bom, se mal, algum bem nós devemos sentir. E aí então um otimismo ingênuo. Alegria, felicidade não nasce de otimismo ingênuo, não nasce da evitação, ou então da cegueira para as realidades que há no mundo. Como um livro muito famoso de uma escritora americana, Poliana, não é? Alguns devem ter lido no colégio, não é?
Que é a história de uma menina que é adotada por uma tia muito ruim, né? E vive numa casa extremamente difícil, então ela tenta e vê beleza em todas as coisas, uma singeleza, de fato, para uma menina de 11 anos. Não para um adulto de 18, 20, 25, ainda que a gente tenha adolescentes até os 45, não é? Mas aí é um outro caso que a gente precisa tratar de uma forma um pouco mais, né, profunda. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que o mundo tem experiências trágicas, terríveis, que pessoas boas sofrem, que o vaso bom, como é que é o ditado? Vaso ruim não quebra, né? E que o vaso bom quebra logo, né? A gente vai entendendo e criando algumas visões assim, e a gente vai entendendo que o mundo é um lugar que nos desafia, que o mundo é um lugar que nos desorienta, que o mundo é um lugar onde nós temos aflição. É muito maravilhoso ler nas palavras de Jesus que ele diz assim: no mundo você vai ter aflição. Não é um mar de rosa, não é um lugar tranquilo, mas ele diz assim: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus poderia, não é? Afinal de contas, Jesus é Deus, Ele poderia espiritualizar tudo, não é? Fecha os teus olhos em oração e imagina um lugar paradisíaco, o Éden celestial, a Nova Jerusalém, sofra como se nada tivesse acontecendo. Ele fala: não, você vai ter aflição, você vai sofrer, você vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo. E esse ânimo bom é alimentado, então, pela alegria. Nenhum otimismo ingênuo, nem uma alegria infantil, mas também não é uma positividade tóxica, né? Sabe aquela pessoa que está sempre bem, uhul, vamos lá, está tudo bom, né? Eu lembro de um esquete, eu acho que é de um grupo chamado Os Melhores do Mundo, você lembra? Como é que era? Albert Kliman. Você lembra, não? Joseph Kliman, né? E vai lá, e otimista e tal, e termina assim como um peso de papel, né? Era fantástico aquele sketch, né? Porque mostra exatamente essa positividade tóxica. Porque também um otimismo permanente, uma alegria doentia, onde tudo é evitado. Nós choramos. Há momentos em que nós nos desesperamos. Isso é ser humano, isso é ser cristão, isso é viver a plenitude da vida. Nós cristãos não nos alienamos da realidade da vida. Pelo contrário, nós somos capacitados pelo mover do Espírito Santo para viver as mais diferentes situações e emoções que a vida nos traz, porque nós somos então amadurecidos, para não sermos nem ingênuos, para não sermos nem infantis, para não sermos nem alienados, tóxicos, achando que de alguma forma a vida é só fechar os olhos e contar até 3 que as coisas desaparecem. Você sabe que não é assim. Eu sei que não é assim. Mas existem movimentos na própria igreja cristã que dizem: não, fecha os teus olhos, faz uma oração e tudo vai passar. Não, não vai passar. Você vai acordar depois de 3 dias de oração ininterrupta e você ainda vai estar enfermo e você vai ter que passar por um tratamento de saúde. Você vai orar como quem está no seu último dia de vida e o boleto, quando você acordar, vai estar lá para pagar. Não é? E tem gente que ora, profetizando contra o banco: faz desaparecer minha dívida. Para com isso, faz desaparecer o meu consumismo, o meu desejo desenfreado por ter coisas que eu não posso pagar. Você percebe como... E a gente fica nessa coisa assim: não, porque a dívida é do mal, é do diabo. Não, a dívida é da sua infantilidade, que não sabe lidar com desejos e paixões.
A alegria nasce exatamente nos momentos mais improváveis. A palavra, ela fala de várias palavras ou de vários significados, não é? Dessa experiência de alegria. Primeiro é a felicidade. Por exemplo, o Salmo 32, o salmista disse, 32:11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Felicidade. Felicidade é uma emoção básica caracterizada por um sentimento de bem-estar. Felicidade, bem-estar. E o bem-estar, ele não é só quando a gente está bem. A gente pode ter bem-estar quando a gente está no meio da provação e da luta. A gente pode ter bem-estar enquanto as coisas estão uma catástrofe caótica ao nosso redor. Bem-estar é um sentimento de tranquilidade, de serenidade, uma percepção lúcida do mundo, que eu sei distinguir quando o bem que eu quero fazer eu não consigo, por mais que eu tente, o mal que eu tento evitar eu faço. É lucidez. Felicidade é olhar a vida e dizer assim, que ótimo. Porque tem gente que, assim, você percebe isso? A gente tenta simplificar a vida e a gente acha que quando a gente tiver, quando a gente for, quando a gente fizer, quando acontecer, e aí acontece, faz, tem, não muda nada. Já percebeu? Quando eu comprar a minha casa própria, eu vou ser feliz. Aí você compra a sua casa própria. Aí você vê que tem manutenção para fazer, tem IPTU para pagar, não é? E aí você fala, meu Deus, e agora, né? Que pepino. E aquela alegria, né? De pegar a chave, entrar na casa, né? Fazer o primeiro churrasco para os amigos, né? Dizem que, por exemplo, quem compra uma chácara, né? Quando eu me aposentar, vou comprar uma chácara e vou ser feliz, né? Dizem que são duas felicidades, duas alegrias, quando você compra a chácara e quando você consegue se livrar do negócio, né? Aí você vai e sente o cheiro do mato, não é? Depois você não consegue, nem aguenta mais mosquito, e fala, meu Deus, que inferno, meu Deus, como a gente quer tentar simplificar a vida, tentando dizer ou é isso ou é aquilo, mas sim, a nossa vida é complexa, a nossa vida é uma dinâmica. A felicidade é um sentimento de bem-estar. A alegria, ela é caracterizada por um estado no qual a gente tem uma erupção, onde a gente explode, a gente tem uma manifestação externa dessa felicidade, porque algo borbulha dentro de nós, não é? É como você se sente depois da pregação do domingo, alegre, não é? Feliz demais, um sentimento esfuziante, não é? Fala, meu Deus, como é bom estar na igreja. Nossa. É lógico que foi uma piada, tá bom? Eu sei disso, né? A alegria é uma manifestação externa. A felicidade é um estado, tá bem? A felicidade, você vai ver que tem autores que tratam as coisas diferentes, tá bem? Assim, uma palavra ou outra, mas a ideia é que a felicidade é um estado e a alegria é pontual. A alegria surge, a alegria aparece, a alegria explode, a alegria se manifesta. A alegria toma o meu coração. A alegria, então, é essa satisfação, essa emoção agradável que eu sinto, porque as coisas, meu Deus do céu, que lindas que elas são, que tocantes que elas são, que coisa legal demais. Eu até nem tenho palavras para descrever e eu preciso manifestar. E eu rio, e eu abraço as pessoas, eu choro, não é assim? Alegria, sim, ela toma a gente de supetão, ela surpreende a gente em momentos. Eu não sei se você tem essa experiência, talvez não, né? Talvez a alegria e a felicidade para você seja um terreno desconhecido, talvez você seja aquela pessoa sóbria, né? Quando você vai dar uma risada é só né? Gargalhada é né?
Tem gente que acha que é até uma afronta se alegrar, não é? De fato existem culturas, tá bem? Um dos países do mundo, um certo filósofo falou assim: eu nunca conheci cultura, tradição e povo mais sombrio e triste do que esse. Não vou nem dizer que nação que é, tá bem? Para você não ficar marcado na tua mente, mas uma nação que passou reiteradamente por tragédias, por genocídios, por guerras, por sofrimento, não é? E esse autor falou assim: eu não conheço cultura, contexto, herança mais sombria e triste do que essa nação. Talvez possa ser uma herança, onde pessoas que riam eram punidas, pessoas que se alegravam eram chamadas de alienadas, né? A gente não pode rir, somos todos robôs, sem emoção. Mas há a felicidade, a alegria, mas há o júbilo. Você consegue entender que tem uma graduação aqui? Há o júbilo. O júbilo é uma alegria descontrolada. É uma alegria daquele sujeito que você fala assim: para, pelo amor de Deus, não é? Fica quietinho no seu lugar, fala mais baixo, não é? O júbilo é aquilo que acontece nos salmos, é aquilo que acontece quando os pastores são despertados no meio da noite com os anjos cantando e clareando todo o céu e dizendo: olha só, nasceu lá em Belém, paz na terra, paz na terra, paz na terra. Isso é júbilo. Mas há o regozijo. O regozijo é um júbilo que começa a ser mais internalizado, que começa a ser mais experimentado como realidade, que começa a ser de alguma forma mais trabalhado na minha personalidade, na minha visão de mundo. Eu então tenho essa ideia de regozijar, que é uma alegria que vai tomando o meu contexto, vai de alguma forma moldando o meu entorno. E aqui eu coloquei, biblicamente, mais uma palavra que destaca essa alegria, que é o exultar, a exultação. São vários os salmos, as palavras que diz exultai, exultai, exultai. Os salmos falam exultai. É uma manifestação litúrgica, inclusive. É um tipo de ação que a gente faz comunitariamente, que é exatamente para que a gente, de repente, saia desse lugar onde a gente está preso numa ausência de manifestação de alegria, de júbilo, para que a gente possa ter um momento diante de Deus de exultação. Exultação é dizer publicamente, é se manifestar publicamente e até liturgicamente como igreja, porque isso aí vai contagiar quem está do nosso lado, e aí aquela alegria que está no meu coração passa para quem está do lado, e essa alegria passa para quem está do lado, e aí então a gente está de repente vivendo uma experiência de euforia na presença de Deus. Você sabe o que é isso? Você vivenciou isso hoje, agora há pouco no louvor. Exultar é reconhecer a presença de Deus, é reconhecer o poderio do Senhor, é reconhecer o Deus que age na vida, o Deus que opera no dia a dia. Isso é maravilhoso. Há um texto, lembra que o texto que a gente está trabalhando vai ser o nosso tema desse mês de fevereiro? Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Há um texto em Mateus, capítulo 2, deixa eu ler para você, se você quiser abrir, pode abrir também. Mateus capítulo 2, versículos 9 a 11. Nós encenamos esse texto no Natal, na nossa peça cantata de Natal, que foi um sucesso internacional, né? E nós vamos ter também a cantata de Páscoa, que vai ser um sucesso interestelar. Mateus capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Depois de ouvirem o rei, está falando dos reis que vieram do Oriente, depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que
A estrela que viram no oriente os precedia, ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, choraram amargamente, alegraram-se com grande... Nossa, que coisa mais demodê, não é? Um monte de rei, sábio, com toda a sua comitiva, imagina pulando de alegria, não é? Porque eles encontraram Jesus, coisa mais desagradável, não é? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. 3 destaques nesse texto. No versículo 9, a expressão eis que. Eis que. O que quer dizer esse eis que? Surpresa. Tadã! Não é? Tadã! Aconteceu. Eles estavam lá, falaram lá e tal, de repente, pum, eis que. Eles estavam indo na boa e tal, de repente, pum, tomaram um susto, foram surpreendidos. Deixa eu dizer, é assim que Deus faz. Tá bem? Deus nos surpreende na nossa pequenez. Deus nos surpreende nas nossas mesquinharias. Deus nos surpreende quando a gente acha que não tem mais nada a acontecer. Deus nos surpreende. Ele nos tira da monotonia, e existe então uma resposta que é fisiológica. Sabe o que é uma resposta fisiológica? Ela é incontrolável, ela é reação. É quando bate no joelho, o joelho vai e o pé faz assim, não é? Ato reflexo, quando não tem controle. Deus me surpreende e alguma coisa acontece. Talvez eu caia, não é, me estabaque no chão, porque a presença de Deus me faz, não é, ficar no chão. Ou então eu saia pulando, não é, como fez Davi quando foi consagrado rei, saiu cantando e profetizando. Mesmo Saul, não é, aquele sujeito meio cabeçudo, não é, quando foi consagrado rei, ele começou a cantar e a profetizar no meio dos profetas. Meu Deus, eis que Deus aparece, eis que Deus se manifesta, eis que Deus me surpreende. Isso é fé, isso é cristianismo, isso é mover de Deus, isso é igreja, isso é andar nos caminhos do Senhor. Não, pastor, mas a igreja precisa ter ordem e decência. Por favor, fale mais devagar e mais baixo. Tá bom, falo, ok. Mas não vai mudar nada. Deus surpreende, Deus aparece, eis que Deus se manifesta. Com eu falando rápido, devagar, alto, baixo, entendeu? Porque Deus é Deus. Deus não está nem aí com o meu ritmo de pregação. Deus não está nem aí com eu pregando, entenda isso. Deus é Deus e Ele não precisa de mim. Porque eis que Ele aparece e aquele sujeito que ia matar cristãos na estrada de Damasco muda a sua vida e de perseguidor se torna o maior dos apóstolos missionários da história do cristianismo. Quem é que faz isso? Deus. Eis que. Aí então, eis que, versículo 10, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Grande e intenso. Por que o evangelista Mateus usa 2 adjetivos para dizer da alegria desses sujeitos? Porque grande só não adianta. Ele é intenso, ele é intenso, ele é grande porque ele se manifesta externamente, e ele é intenso porque ele toma cada célula do meu corpo. Essa alegria, tinha um corinho, quem é da época do corinho na igreja? Não levanta a mão, senão vão dizer a sua idade. Não, melhor não. Corinho, chamava corinho, não existia nem louvor, nem worship, que hoje é worship, né? E a gente cantava, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, né? O não vai mais não era por conta dos jovens juvenis, né? Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração.
Você conhece? Quem lembra desse cântico? Não vou nem chamar de corinho, né? Então, pessoal aí mais da caminhada e tal. Grande e intenso júbilo é uma resposta de vida, vivencial, de experiência, de relacionamento. Um olhou para o outro e ficou cutucando e falou: olha lá, é isso aí, nós andamos esse tempo todo lá de não sei da onde, lá dos cafundós, e chegamos aqui, e a estrela Deus está nos mostrando, é para lá que nós vamos, é nessa direção, é o Cristo, é o Salvador, a gente precisa ir em direção a Ele. Você fala: tá bom, e daí, pastor? É esse povo lá do Antigo Testamento ainda, né? Jesus nem tinha nascido. Não, já tinha nascido, mas a estrela estava mostrando o lugar e tal. Eles estavam aleluiados, né? Grande, essa palavra é meio controversa, né? Grande e intenso júbilo, eles estavam aleluiados, né? Adorando a Deus, eles estavam reconhecendo a presença de Deus. E aí o terceiro destaque nesse texto, no versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e olha só a sucessão de experiências que acontecem com alguém que é surpreendido por Deus, é grande e intensamente tocado pelo júbilo da alegria do Senhor, prostrando-se. Viu aí o 11? Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Prostrado, adorado, dedicando, uma resposta espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A alegria da qual a gente está tratando não é aquela alegria que a gente encontra num show de humor. Sabe assim, quando a gente dá risada? Que piada bonita, legal e tal. Igual as piadas do pastor Flávio, todas muito bem feitas, não é? Todas uma coisa maravilhosa, que legal. Não é esse tipo de alegria. Não é a alegria de comprar um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova. Não é esse tipo de alegria. Não é a alegria de ver o seu time que não vence há tanto tempo. Como é o nome dele? Que não vence há tanto tempo, não é? Conseguir vencer um joguinho. Na prorrogação, pula. Não é? Quem gosta de futebol assim, não é gostar, não é? E pula, e grita e tal. Não é esse tipo de alegria. A gente está falando de uma alegria muito clara, de uma alegria que é espiritual, de uma alegria que nasce do mover do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é fruto do Espírito. Você lembra Paulo relatando o fruto do Espírito, Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, segundo, tá bom, vamos tentar de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria é a segunda qualidade do mover do Espírito em nós. Alegria é a segunda qualidade do mover do Espírito em nós. E aí as pessoas confundem achando que santidade ou santificação é o sujeito se tornar cara fechada, não conversa com ninguém, porque é todo mundo do mundo, do diabo, aquele ali então Satanás puro, aquele lá é Lucifer. Não converso não me dou com ninguém, porque todo mundo é do mal, todo mundo... Meu Deus, que vida horrível, que santificação horrível. A santificação, ela gera alegria. A nossa denominação, a nossa interpretação teológica, ela está fundada na graça de Deus, que manifesta perdão, que manifesta salvação, que manifesta a ação do Espírito, e por isso há júbilo, há alegria, dá vontade de pular, dá vontade de correr. Que mais? Dá vontade de cantar, dá vontade de dançar, dá vontade de ser mais crente. Faltou na música, né? Dá vontade de ser mais crente, porque pular, correr, cantar, dançar, isso é muito fácil, vamos combinar. Isso é muito fácil, né?
Às vezes o louvor é mais uma música para show, né? Para o povo pular e tal, né? Tira o pé do chão, poeira. Desculpa, puxa. Me empolguei. Você percebe, né? Você entendeu aqui, você entendeu o mistério, né? Muitas vezes o louvor é só para o show, porque não tem lá no louvor, dá vontade de ser mais crente, né? Porque se falar isso o pessoal já murcha, fala, não, ser mais crente, agora não, quem sabe depois, né? Mas você conheceu o Poeira, né? Peguei vocês no pulo. A alegria do Senhor é a nossa força. A santificação é um caminho de júbilo, de alegria, porque o pecado vai ficando para fora. Aquilo que me escravizava, me dominava, aquilo que me colocava para longe do relacionamento com Deus e com as pessoas, agora vai saindo da minha vida. Santificação é a liberdade da ação do poder de Deus. Nós não estamos falando de uma alegria simplesmente de alguns momentos que fazem cócega no nosso cérebro e nos fazem rir. Nós estamos falando de algo que é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo, e aqui não há superficialidade, e aqui não há engano, e aqui não há ingenuidade, e aqui não há infantilidade, e nessa alegria não há alienação. É fruto da ação do Espírito Santo. Eu espero que nessa nossa caminhada, nós vamos participar da mesa da ceia, e você sabe que tem um momento de grande alegria vinculado a isso, né? Você lembra que antes de ser crucificado, Jesus reuniu os discípulos, pegou o pão, partiu, deu graças e deu aos discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós, aquilo que a gente vai fazer logo a seguir. Depois de crucificado, alguns discípulos estavam indo embora de Jerusalém a caminho de Emaús. Conhece a história? Os discípulos no caminho de Emaús, deprimidos, o mestre morreu. E Jesus lá do lado deles, aí mesmo, conta essa história aí, vamos ver. Como foi? Me diz aí. Não é? E aí, no final da tarde, já sendo tarde, eles dizem... E é outra música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, né? E aí eles pedem para que Jesus, esse estranho que estava caminhando com eles a tarde toda, o dia todo, e aí de repente eles se sentam à mesa, Jesus pega o pão, dá graças, os olhos deles entristecidos, deprimidos, acabados, os olhos deles se abrem. E aí Jesus vai para outro lugar. E eles dizem, não é por isso que a gente sentia que algo acontecia dentro de nós, no meio da nossa tristeza, nascia uma alegria, quando Ele parte o pão, nós entendemos que é Jesus. Eu espero que nessa caminhada desse mês, e na sua vida toda, você seja surpreendido por Deus. Feche os seus olhos e diga assim, Senhor, me surpreende. Em nome de Jesus, me surpreende. Que você redescubra essa alegria, essa celebração, esse mover de Deus, e que você possa celebrar de uma forma como você nunca fez antes. E essa celebração te dê essa experiência de um grande e intenso júbilo, mesmo no meio das dificuldades, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a enfermidades. Isso te dê uma serenidade, uma satisfação de existir na presença, no propósito e no caminho de Deus para a sua vida. E aí você se prostre em adoração. Esse versículo 4 de Filipenses 4, que nós lemos, ele tem um cântico, que é um cânon. Você conhece, sabe o que é um cânon? Cânon é uma letra que se repete, e aí um grupo entra
na segunda estrofe, e aí vai cantando, não é? E eu não vou tentar fazer isso, porque senão eu vou acabar com você nessa noite. Mas quem sabe, na semana que vem, a gente cante esse cânon, porque é lindo, simples. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E a gente repete, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu te convido a caminharmos juntos nesse mês de fevereiro, buscando a alegria do Senhor, para que a força do Senhor, na alegria do Senhor, nos fortaleça para esse ano de 2024, nos surpreenda como nunca fomos surpreendidos pelo Senhor. E haja um grande e intenso júbilo e uma adoração que nos toma por completo, reconhecendo que é o Senhor que está em nossa vida, nos nossos caminhos, que está controlando a nossa vida, nos dando satisfação, nos dando serenidade, nos dando a lucidez de uma vida que tem aflição, mas nos dando bom ânimo para vencer o mundo, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai amado, Senhor, Tu és o Deus eterno e poderoso, grande em poder, grande em misericórdia. A Tua compaixão nos alcançou, o Teu amor, Senhor amado, nos deu caminho de volta ao Pai. O Senhor tratou de nós e em nome de Jesus, Pai amado, nessa noite nós pedimos, Pai, surpreende-nos, Senhor amado, surpreende-nos nas nossas pequenezas, nas nossas mesquinharias, nas nossas faltas de fé, em nome de Jesus, surpreende-nos na nossa vontade de controlar o mundo, de controlar a vida, de estabelecer rotinas, surpreende-nos, Senhor amado, diante de todas as tribulações que nós temos que enfrentar, surpreende-nos, Senhor, nós queremos ter a experiência maravilhosa da Tua alegria nos surpreendendo, com grande e intenso júbilo, queremos reagir a Ti, para que espiritualmente nós sejamos tocados, e a nossa adoração, o louvor, o reconhecimento de quem Tu és, o relacionamento que temos contigo, seja uma experiência profundamente espiritual, que a alegria nos contagie, Pai, nesse ano de 2024, e por mais difíceis que sejam os dias, nós não nos alienemos, nós estejamos lúcidos na Tua presença, exercitando a fé, exercitando o relacionamento contigo, Senhor amado, a santificação na Tua presença. Sopra, Senhor, sobre cada vida, Pai. Nós não queremos, Senhor, nenhum tipo de artificialidade aqui, Pai. Nós não queremos nenhum tipo, Senhor amado, de manipulação de emoções. Nós não queremos nenhum tipo, Senhor, de fingimento de alegria. Nós queremos que, Senhor, no mais profundo do que temos, sejamos tocados por Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.